Provérbio, né? Todo dia, um pouquinho só, não precisa se ler muito, mas aquilo que sacia o coração, né? Quando a gente pega a Bíblia, a gente sabe que tem alguma mensagem para esse dia ser mais feliz, né? E quando a gente estuda, né, e vê que a palavra ela tem significado e ela te leva para um caminho melhor, a gente já diz, puxa, isso ali eu preciso para a minha vida, isso aí é necessário. E a gente às vezes faz essa pergunta para a gente, por que fazer, por que ler provérbio, né? Porque provérbio oferece sabedorias valiosas. Então a gente tem que entender o porquê das coisas que a gente faz. Por que ler provérbio? Porque eles têm que ser aplicados em diferentes situações da nossa vida, né? Hoje, por exemplo, onde vamos aplicar, né? Por que ler provérbio? Porque eles podem inspirar, né, sabedoria, conhecimento para nós. Então, todo dia a gente lê provérbio para aprender um pouquinho mais, né? Porque é um crescimento pessoal. A gente precisa ser, e eu sou, né? Quando a gente diz eu sou, a gente está buscando mais conhecimento e mais entendimento, né? E a gente sempre tem que refletir sobre provérbio, né? Porque é uma reflexão quando a gente começa a ler e entender. E em Provérbios sempre a gente recebe lições, né, valiosas e expectativa, né? E a gente se inspira com aquilo que a gente lê e aprende. Então, compartilhe, né, com os outros, né, essa sabedoria que a gente vai aprender todo dia. Em Provérbio tem vários versículos, né? E quando a gente lê provérbio, a gente sabe, né? A gente começa a entender que o provérbio é dividido em 3 partes, né? Então, de 1 a 9 é o convite à sabedoria. De 1 a 9, o dia, né? Então, você começa do dia 1º ao dia 9, daí você vai ver que todo esse versículos, né? Todos esses capítulos, todos os dias, o provérbio, ele te convida para ser sábio, né? E a gente precisa ser sábio, né? Quando eu li o livro O Homem Mais Rico do Mundo, Salomão, eu vi que ali tem muito mais aprender e entender. Eu peguei o livro, enquanto eu não li, eu não consegui parar. Ele me inspirou e me disse, né? Lá diz muito assim, Salomão diz, né? Salomão diz, né? Tudo lá de Salomão diz o que é certo, o que é errado. Então, se a gente pegar um versículo, né, diz que umas palavras que Salomão disse, a gente vai ficar mais sábio. Então, do 10 ao 24 é o ditado dos sábios. Lá tem mais sabedoria. E no dia 25 ao 31 é o comportamento dos sábios e dos nobres, né? Então, o drive, né? A gente tem uma mente, né, tipo computador. Então, os drive de comportar como sábio tem que ter fé e imaginação para comportar, né, para entender. E sabedoria vive, né? A prudência. A prudência está sempre analisando antes de tomar decisão. O provérbio fala muitas vezes em prudência. Então, seja prudente, né, para analisar o que você quer e tomar decisão, né? E a gente sabe que todo dia a gente precisa cuidar das emoções, né? Lidar com ela. E todo dia é diferente, né? Cada situação reage diferente. Então a gente tem que ter um olhar de olhos mais leve, né? Todos os dias. Encarar aquilo que acontece, mas observar que aquilo vem para somar na nossa vida. Então, sabedoria é cuidar da sua emoção e ela não dura para sempre, né? E sabedoria é enxergar como o mundo, né? Enxergar e cuidar da sua emoção como enxergar o mundo. E viver como se fosse o último dia, né? Tudo isso faz parte de querer aprender, entender, né? Muitas vezes a gente diz, eu tive aquela dor. Então, cura é curar da dor, né? Quando a gente cura daquela dor e viver algo novo, né? Então, a gente programa para a vida da gente algo novo. Aqui em Provérbio 20 diz assim,
A sabedoria vale mais do que ouro puro. Quando a gente vê, quando a gente busca o conhecimento, né, vale muito mais que ouro, né, que é retirado lá das pedras. Então, a sabedoria mostra mais ou menos isso, né, que é tirado lá do conhecimento, lá do fundo, para a gente colocar em prática na vida da gente. Aqui no versículo 7 diz assim: o justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos de sua descendência. Então, o que vem depois, né, que nós estamos fazendo aqui, isso que vai somar na nossa vida, na nossa história. A gente não lê o versículo todo, mas a gente tira proveito daquilo que a gente lê. E falar de provérbio é dar um tempo para a nossa alma, né, para entender que a gente está buscando conhecimento e sabedoria. Quando lê provérbio, não precisa ler tudo, mas lê aquilo que faz sentido na sua vida, aquilo que vai somar hoje, aquilo que vai fazer a diferença, né? E aqui diz assim: os ouvidos que ouvem e os olhos que vê foram feitos pelo Senhor. Então, mesmo onde existem muitas outras pedras preciosas, os lábios que comunicam a sabedoria são mais valiosos do que uma joia rara. E tudo que a gente procura fazer nessa vida, a gente quer aprender um pouquinho mais, entender como proceder, né? Como valer para a nossa vida. Em Provérbio tem todo esse conhecimento e sabedoria, tem toda essa alegria, né, de ler e entender. Não precisa entender tudo, mas entender aquilo que o nosso coração almeja, né? Aqui em Provérbio 29 diz assim: o esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Então ele mostra os dois lados, né, do que nós somos, né, que nós vivemos, que praticamos, que é verdadeiro, né? E aqui no versículo ele diz assim, no 30, as marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provocações e os açoites purificam a profundeza da alma. Então, em todo provérbio tem palavras de alegria, de conhecimento, de sabedoria e de verdades, né? Aqui em 23 ele diz assim: o Senhor detesta quem utiliza de medidas e peso desonesto. Ele mostra o que é certo e o que é errado. Então, lendo o provérbio, a gente entende muito mais, né? Aqui no 25 diz assim: cuidado é uma cilada que consagra, né, algo santo, mediante a dedicação e refletida só mais tarde, pensar em todas as consequências do feito, né? Então, tudo ele ensina, né? O rei Salomão, aqui em 26 diz assim: o rei sábio descobre quem está praticando a perversidade e castiga com a máxima severidade, né? Então, tudo tem um porquê. Então, aprender provérbio é para saber que caminho tomar, que decisão tomar e que querer de melhor para a vida da gente, né? Então, quando lê provérbio, a gente sabe que a gente vai aprender aquilo que Salomão diz, né? O que Salomão pediu a Deus? Ele pediu sabedoria e conhecimento, né? Ele foi rei de Israel, foi rei aos 12 anos e ele ficou com medo de tudo, né? Então ele pediu sabedoria e conhecimento e por isso que eu digo que cada provérbio é um ensinamento, cada provérbio é um aprendimento, né? E lá no versículo 4, né, Salomão diz assim, ó: busque a sabedoria como tesouro escondido. Então, é uma busca, né, diária para aprender e entender que nós temos um rumo certo na vida, né, a verdade. E aqui ele diz assim, Salomão diz, né, persiga a sabedoria e faz a base da sua vida e busca o tesouro escondido. Então, vamos buscar sabedoria em cada momento, né? Se tiver uma angústia que não consegue,
para um pouquinho, respira fundo, né? Faz aquela respiração 3 vezes, que limpa seu coração e te leva para o caminho certo. Nesse dia de hoje, né, a gente vai pedir para o Divino Espírito Santo inspirar, né, toda a sabedoria que precisa para concretizar a prosperidade na minha vida. Cada dia a gente pede algo, né, para o Divino Espírito Santo. E hoje a gente está pedindo sabedoria, né, para a gente concretizar aquilo que é verdadeiro, né, que é a prosperidade, que a gente consiga entender e realizar. Então vamos para a oração final. Respire fundo 3 vezes, né? A ti, meu Deus, te rendo graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Iluminai meu caminho, aliviai minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lado. Então, vamos terminar nossa live hoje. 4, 3, 2,